Muito boa noite, dia de TV o Esporte. Antes de mais nada, quero desejar boa noite às nossas comentaristas. Boa noite, meninas. Boa noite, Letícia. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Lê. Muito bom estar com você aqui, né? E com as meninas também. Boa noite aí, pessoal de casa. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal de casa. Hoje no TV o Esporte vamos falar da vitória de Ronaldo Jacaré no UFC 230. Vamos comentar sobre a NBA. Tudo sobre a semana 9 da NFL. E no futebol, a Série A do Brasileirão ainda está indefinida. E veja também, a capoeira é tradicionalmente brasileira. Um memorial foi criado em nossa cidade para mostrar um pouco da história desse esporte. No futebol, o campeonato estadual feminino deveria ter acontecido no mês de setembro, mas foi adiado 2 vezes. O TV o Esporte está no ar. No UFC 230, a luta principal foi entre Daniel Cormier e Derrick Lewis. Sem perder tempo, Cormier derrotou o Derrick aos 2 minutos e 14 segundos do segundo assalto. Outra grande luta foi do brasileiro Ronaldo Jacaré contra o americano Chris Weidman. Jacaré nocauteou o adversário aos 2 minutos e 46 segundos de luta do terceiro round. E aí, Aline, a luta principal foi entre esses dois, Cormier e Lewis, mas quem ganhou o prêmio de luta da noite foi a luta do brasileiro Jacaré. Exatamente, né? O Ronaldo Jacaré, ele não ia fazer essa luta contra o Chris Weidman, ele ia lutar contra o David Brandt, mas o adversário do Chris Weidman, que é o Luke Rockhold, acabou se lesionando e foi tirado do evento há 2 semanas. Então, o Jacaré topou, né, enfrentar o ex-campeão e conseguiu êxito, né? O Chris Weidman não está em uma boa fase, ele vem aí das últimas 4 lutas, ele só venceu uma, e o Kevin Gastelum, inclusive, que foi quem ele venceu, e a última luta do Jacaré também foi contra esse mesmo lutador e o Jacaré perdeu. E o Jacaré, como sempre, ele vem oscilando, né? Ele oscila vitórias e derrotas, só que nessa luta ele acabou levando a melhor. O Chris Weidman ganhou o primeiro round, e no segundo round teve uma pequena vantagem para o Weidman, e no terceiro round o Jacaré veio para o tudo ou nada, né? Ele viu que realmente não dava para ganhar nos pontos e acabou nocauteando o Chris Weidman. E levou a vitória e está aí tentando lutar pelo cinturão. Só que no nocaute, o Chris Weidman acabou caindo apagado, o Jacaré parou de bater e o juiz não parou a luta. Então o Jacaré voltou a bater e foi aí que o juiz realmente viu que o Weidman não estava mais em combate e decidiu parar a luta. O Jacaré protestou, né, reclamou bastante porque o juiz errou, né? Foi uma falha ali, né, do juiz. Ele deveria ter parado a luta, viu que ele estava desacordado, né? E ele acabou deixando seguir e o Jacaré ficou um pouco apreensivo. Pois é, né? Só que o juiz americano quis dar a vantagem pro compatriota dele tentar se recuperar, mas não deu certo. Aí no final a gente viu também que o Jacaré pode ser que ele venha lutar, né, pelo cinturão. Ficou aí esses rumores, você acha que isso é possível? Pois o Jacaré está há muito tempo tentando a chance do title shot e tá bem difícil, né? Essa categoria tá bem confusa, né? Agora o Robert Whittaker que está com o cinturão e talvez ele ganhe a chance, mas como ele tá, como eu falei, ele tá oscilando bastante em derrotas e vitórias, eu não sei se o Dana White vai dar essa oportunidade. E agora falando do Daniel Cormier, né, que é um campeão de 2 categorias, ele além de ser campeão dos pesados, que foi essa cinturão que ele defendeu, ele é campeão dos meio pesados e foi uma luta bastante técnica, né? Quem assistiu viu que existia um abismo entre os dois lutadores. Enquanto o Cormier é um lutador completo, técnico, estuda o seu adversário, o Derrick Lewis é um lutador que só tem basicamente a força bruta. Ele é aquele cara que nocauteia muito rápido. Ô, Helene, mas eu acho que o Derrick Lewis não se importa muito com isso não, porque até antes da luta, né, ele falou que só tava ali pelo dinheiro, aí eu pensei, nossa, perfeito então pro UFC, né? Pois ele só estava ali pelo dinheiro e o Daniel Cormier agora pretende só fazer mais uma luta dentro do UFC. Ele pediu para lutar com o Brock Lesnar, que também não está no evento, mas tem a chance de voltar. Mas o Dana White já disse aí que vai esperar ver como é que John Jones vai voltar para o evento, que o John Jones também tem luta marcada. Então vamos ver o que vai acontecer. Pois é, né? Vamos esperar os próximos capítulos aí. Você sabia que a capoeira é um patrimônio cultural imaterial brasileiro? Natal agora tem um espaço dedicado a contar essa história. E você confere agora na matéria. A capoeira nasceu no século XVI aqui no Brasil.
Os negros tiveram que incorporar elementos da dança africana para poder praticar os movimentos de luta que eram proibidos na época. Inaugurado em 2015 aqui em Natal, o Memorial da Capoeira é o único no mundo. O espaço não recebe nenhum tipo de investimento de órgão cultural do estado ou município. É mantido apenas com a força de vontade de quem faz a capoeira por aqui. Isso. A ideia de construir o Memorial da Capoeira aqui em Natal, na zona oeste de Natal, aqui na comunidade de Cidade Nova, surgiu a partir do reconhecimento da capoeira em 2008 pelo INFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, reconhece que a capoeira é patrimônio do povo brasileiro. E ao longo da história, da história do Brasil, a gente tenta resgatar aqui um pouco dessa história do Brasil antes de Cabral até o Brasil dos dias de hoje. Então a ideia do memorial é repassar à sociedade, à comunidade, às pessoas sobre a origem da capoeira. O memorial se divide em ambientes que contam como a capoeira foi criada no Brasil. Além disso, narra um pouco da história dos negros e da abolição da escravidão. Uma boa pedida para quem quer aprender mais sobre o tema. Professores de diversas áreas da arte, de história, de educação física, tanto as escolas públicas, privadas, como também as universidades, buscam estudar e pesquisar aqui dentro do memorial. Os meninos da comunidade de Cidade Nova também encontraram no espaço um centro de socialização e aprendizado. Aqui a pessoa chega, aprende disciplina. Eu era mal na escola. Aqui não, aqui eu aprendi a educação. Ganhei muita confiança aqui. É uma coisa que eu me sinto à vontade aqui no nosso bairro, que não tem assim, outro local. Muito bacana essa iniciativa. E neste fim de semana rolou o Campeonato Mundial Júnior de Surf, na Califórnia. O surfista potiguar Matheus Senna não fez feio. Na categoria Sub-16, entre mais de 100 competidores, Matheus conseguiu ficar na 7ª colocação, dando adeus ao torneio na 4ª bateria. O australiano Grayson Henricks levou o título da Sub-16. Na classificação por equipes, a equipe do Japão ficou na 1ª colocação. Parabéns aí, Matheus, é um surfista de muito futuro aqui para o nosso estado. E agora falando de basquete, a NBA já teve o primeiro técnico demitido na temporada. O Tyronn Lue perdeu a vez em Cleveland, depois de um começo com 6 derrotas seguidas. As duas equipes com o melhor desempenho até agora são os Warriors e os Raptors, cada uma com 9 vitórias e apenas uma derrota. E em Houston, a equipe dos Rockets ainda busca o entrosamento do ano passado. Mas com a suspensão do Chris Paul e a lesão do James Harden, o time já acumula 5 derrotas e apenas 3 vitórias. E aí, Letícia, um técnico já demitido, né? Acabou de começar o campeonato. Pois é, mas essa demissão do Ty Lue meio que já dá para esperar, né? Porque o time apenas perdeu o LeBron James, né, para o começo dessa temporada e não substituiu com ninguém. Estão contando com alguns de seus veteranos, né? O Kevin Love, o Tristan Thompson, o J.R. Smith, mas ninguém que consiga substituir a falta que o LeBron está fazendo, né? Começaram com essas 6 derrotas, eles depois que demitiram o Ty Lue conseguiram vencer, mas estão 1-8, né? Uma vitória, apenas essa, e 8 derrotas. E o time realmente, assim, não está com um nível de competitividade que a gente espera da NBA. Os jogadores novatos não estão se destacando muito e os veteranos também não estão fazendo a sua parte. Então, meio que dá para entender essa decisão. Apesar de que a gente tem que destacar que o Ty Lue foi um ótimo técnico, né? Na sua passada em Cleveland, levou o time a 3 finais seguidas, né? A gente tem que reconhecer isso, e também ao campeonato de 2016, né? Então a cidade ainda deve muito a ele. E ficou bem nítida a falta que o LeBron James fez no time, né? A gente viu na temporada passada que era tudo dependendo dele, até o Tristan Thompson, os outros jogadores estavam deixando tudo nas costas dele, e agora que ele saiu, a gente está vendo aí a falta que ele faz, né? Justamente, a gente não cansava de falar que o LeBron carregava o time, né? E agora que a gente está vendo que realmente era isso que acontecia. Por outro lado, nos Lakers ele não está fazendo tanta diferença assim, né, por enquanto. Pois é, o Lakers também não começou a temporada de uma forma muito boa, eles estão 4-6, então 4 vitórias e 6 derrotas, mas eu acredito que seja um período assim de adaptação. Ninguém esperava que os Lakers, sei lá, chegassem na final da NBA esse ano, até porque eles ainda estão tentando reconstruir ali o time, né, conseguiram o LeBron, assinaram alguns veteranos para essa temporada e tem alguns jogadores como o Brandon Ingram
Ingram, o Kyle Kuzma e o Lonzo Ball, que, né, foram draftados recentemente e estão fazendo as suas contribuições. Se bem que eu acho que tem alguns desses novatos que estão deixando um pouco a desejar, principalmente o Kyle Kuzma e o Lonzo Ball, né, que se destacaram um pouco na primeira temporada deles, né, ano passado, mas agora não estão aparecendo tanto. O Lonzo Ball, inclusive, é mais preocupante porque ele foi a segunda escolha da draft do ano passado, né? E tem um jogador que veio logo depois, que é o Jason Tatum, foi draftado em terceiro, foi para o Boston Celtics, que está simplesmente destruindo na Conferência Leste. Realmente é uma parte integral ali do time. E a gente não vê o Lonzo nesse papel. Acredito que a comissão técnica ainda deva pensar adaptar os novos jogadores, né, jogar ao redor do LeBron, e isso leva um tempo, sim, mas a expectativa mínima é que os Lakers pelo menos cheguem às playoffs. Mas esse momento tão instável do time do Lakers já era esperado ou está um pouco abaixo do que ainda se esperava? Olha, eu acho que ninguém esperava, não, mas também ninguém está muito surpreso, eu diria. Porque a gente sabe que, apesar do LeBron ser provavelmente o melhor jogador da NBA ainda, né? Mas ele não... Você já colocar um jogador na equipe não vai solucionar todos os problemas. E eu acho que a gente pode usar mais uma vez o Cavs como exemplo, né? Porque apesar do LeBron ser o LeBron, ele foi para vários finais com os Cavs e não conseguiu a vitória, né? Porque empacou nos Warriors, que tem um time mais completo. Então aí a gente já vê, né? Com certeza. Bacana, então acho que a gente espera aí para ver como é que vai ser realmente o time dos Lakers, né? Será que eles vão conseguir ainda se estruturar para chegar nos playoffs dessa temporada? Vamos ver. Quer ficar por dentro de tudo que rolou nessa última semana no mundo dos esportes? Confira no Giro Esportivo. A última semana foi bastante movimentada no mundo dos esportes. Saiba tudo o que aconteceu agora no Giro Esportivo. No último domingo aconteceu a tradicional maratona de Nova York, nos Estados Unidos. O etíope Lelisa de Saisla e a queniana Mary Keitana foram os vencedores das disputas do feminino e masculino. De Saisla completou a prova com 2 horas, 5 minutos e 59 segundos e a tricampeã Keitana fechou a prova com 2 horas, 22 minutos e 48 segundos. No sábado, o Flamengo e o Corinthians se enfrentaram em um torneio pela terceira semana do Novo Basquete Brasil. O Flamengo venceu o Timão por 72-64. O Masters 1000 de Paris tem um novo campeão. O russo Karen Khachanov quebrou a invencibilidade de Djokovic numa grande final e foi campeão do Masters 1000 com apenas 22 anos de idade. A potiguar Dudinha Moraes foi campeã individual do Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica após conquistar 2 ouros e 3 pratas em Melgar, na Colômbia. A ginasta e sua treinadora fizeram história, sendo as primeiras natalenses a integrarem a seleção brasileira de ginástica. O Giro Esportivo vai ficando por aqui. Até semana que vem. Parabéns, Dudinha! Ela também conseguiu aqui na Bahia, né, no Campeonato Brasileiro Juvenil, o ouro no individual geral e a prata na bola, competindo com meninas mais velhas. É importante lembrar que Dudinha, apesar de ser uma atleta de destaque do estado, ainda passa por problemas de patrocínio. E na última semana aconteceu o Mundial de Ginástica Artística em Doha, no Emirado do Catar. O Brasil mostrou sua evolução no esporte. No feminino, após 11 anos, a equipe disputou a final por equipes e ficou com a 7ª colocação. Jade Barbosa e Flávia Saraiva disputaram as finais do individual geral e ficaram com a 15ª e 8ª colocação, respectivamente. Flavinha disputou ainda a final do solo, se tornando a 5ª melhor ginasta nesse aparelho. No masculino, a equipe brasileira também ficou com a 7ª colocação. Caio Souza se tornou o 13º atleta mais completo do mundo e o 8º no aparelho salto. Já Arthur Zanetti, mais uma vez, mostrou sua força nas argolas e ficou com a 2ª posição nesse aparelho. Parabéns para a equipe brasileira. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais TV o Esporte.